peço escusas pela minha voz, há quase 10 dias estou com uma otite e não tem jeito de melhorar. O assunto que eu trago para essa casa hoje é muito triste, na verdade chocante, e é um assunto tratado sempre com descaso ou com deboche, o que é pior. Na semana passada, nós tivemos a triste notícia do falecimento do coronel Silvio Gomes Ribeiro, que, conforme especulações e investigações, teria sido assassinado pela própria esposa. Ou seja, um caso de violência doméstica contra homens. Toda vez que se fala sobre o assunto de violência doméstica, há um monopólio proposital, acredito que liderado, encabeçado pelo movimento feminista, para que se fale apenas das vítimas mulheres. Estratégia essa também voltada para demonizar os homens e a masculinidade em si. Esse é um caso muito triste que aconteceu com um catarinense e não é uma exceção. Nós temos inúmeros casos no Brasil e fora daqui de violência doméstica praticada contra homens e de violência, de modo geral, crimes violentos que são praticados contra homens. Eu trouxe para casa alguns dados sobre o assunto. Por exemplo, o Atlas da Violência 2017 apresenta que de 59 assassinatos que foram cometidos no Brasil, 4.000 foram mulheres e 54.000 foram homens. Ou seja, no nosso país, para cada uma mulher assassinada violentamente, 13 homens são assassinados. E agora vamos falar sobre a violência entre homens e mulheres. O movimento feminista faz parecer que o movimento feminista tem um monopólio da defesa das mulheres e que ele sabe como resolver esse problema, o que já se demonstrou completamente ineficiente. Como se combate crime? Punindo o criminoso, né? Eu parabenizo todas as iniciativas de conscientização, mas por mais que se fale sobre esse assunto repetidamente, o crime só aumenta no Brasil. Este ano nós tivemos a grata notícia de que desde que o Bolsonaro assumiu o governo, o país teve uma queda de cerca de 25% nos crimes violentos. Esperamos que assim continue, mas o problema do nosso país é a violência contra o brasileiro, não é contra a mulher, contra o homem. E muito engraçado, quando eu assumi, logo no começo que eu assumi o meu mandato, eu fui procurada por uma colega de partido que me disse que havia uma delegacia, me parece em Concórdia, que precisava ser reformada. E essa delegacia tinha o seguinte nome: Delegacia de Proteção da Mulher, da Criança, do Adolescente e do Idoso. Eu perguntei, a única pessoa que não é protegida por essa delegacia é o homem adulto? Por que o homem adulto é o único que não merece proteção especializada? E os dados mostram que a violência de mulheres contra homens é crescente. Por exemplo, o relatório Disque Direitos Humanos, módulo Criança e Adolescente, que fala sobre as denúncias recebidas de agressões contra crianças, adolescentes, contra filhos, contabilizam 89 mil mulheres suspeitas de violência e 96 mil homens. As mulheres, tanto quanto os homens, são violentas com suas crianças e adolescentes em casa. Olha o nome do estudo: violência física perpetrada por ciúmes no namoro de adolescentes. Uma pesquisa indicou que as meninas praticam mais violência contra os seus namorados do que os meninos. Então, 30% das garotas e adolescentes já fizeram algum tipo de agressão física ao companheiro, contra 16% dos garotos. O relatório de violência doméstica, por exemplo, sobre a perspectiva do homem, afirma que a violência doméstica é muitas vezes vista como um problema de vítimas femininas e perpetradores masculinos, mas as evidências demonstram que isso é uma imagem falsa. Em alguns países já se registram dados de que 40% da violência doméstica, 40% dos crimes violentos que acontecem dentro do lar são realizados por mulheres contra homens. Estudos nos Estados Unidos estimam que entre todas as vítimas de violência na intimidade, cerca de 25% a 50% são homens. Ou seja, dependendo do estado. Os homens são vítimas de violência doméstica e são as maiores vítimas de todos os tipos de crimes violentos, suicídio, entre outros. Como o nosso tempo é curto, eu gostaria de mostrar algumas notícias de casos de violência que aconteceram aqui no Brasil. Além de arranhões e bofetadas, o fenômeno oculto dos homens que são agredidos pelas mulheres. Notícia da BBC Mundo: mulher acusada de espancar marido até a morte é presa em Varginha, Minas Gerais. Mulher joga óleo quente no marido enquanto ele dormia. E esses casos são muitos. Qual é o maior problema quando se fala sobre o assunto violência contra o homem? A reação das pessoas é duas: ou ignora o fator completamente, ou debocha da violência que é praticada contra os homens, como se eles não pudessem ser vítimas de violência, ou como se isso não acontecesse. Por isso eu trouxe um vídeo de um experimento social que foi realizado, transmitido pelo SBT, mostrando como as pessoas colocam em completo descaso mesmo qualquer tipo de violência que aconteça contra os homens.
3 câmeras e 2 atores em um dia normal de uma praça de Londres. Na primeira experiência, o casal de atores simula uma briga onde ele passa a importuná-la. Quando a mulher é a vítima, imediatamente chama a atenção de quem está por perto. Depois, o homem fica mais agressivo, agarra e empurra a mulher. A indignação de quem assiste é evidente. Uma mulher de preto pergunta para o rapaz: "O que está de errado com você?" Logo, uma pequena multidão se aglomera em torno do agressor e ameaça chamar a polícia. Um rapaz pede para que o agressor desista da violência contra a menina. Na segunda experiência, os papéis se invertem. Agora é a menina quem briga com o rapaz. Primeiro, uma leve discussão. Logo, começa a empurrá-lo. A reação dos espectadores é constrangedora. Simplesmente começam a rir. A moça fica ainda mais empolgada e passa a agredi-lo com tapas e puxões de cabelo. E encontra uma audiência que acha tudo muito engraçado. O vídeo virou febre na internet, mas a ONG que fez o filme alerta que violência é violência, não importa se o agressor é homem ou mulher, e que é preciso chamar a atenção para o fato de que está aumentando o número de homens vítimas de violência doméstica. Na Inglaterra, já chega a 38%. Esse é só um exemplo de um experimento social que mostra como as pessoas debocham ou desrespeitam os homens no que tange o assunto da violência. E isso a gente pode analisar também assistindo qualquer telenovela. Pode colocar lá na Rede Globo, assistir uma telenovela. A quantidade de vezes que os homens são xingados, humilhados, esbofeteados, sem que este seja o assunto da trama, é chocante. Sempre que uma mulher sofre qualquer tipo de violência na novela, é sempre com um enredo de combate à violência. Quando os homens sofrem violência, é sempre no sentido de que mereceu, de que deveria ter apanhado mesmo, ou que apanhou pouco, ou bem feito. E esse assunto é tão sério que mesmo aqueles que querem pesquisar esse tema, com trabalhos científicos sérios, encontram dificuldades. Eu trouxe mais um vídeo, vou pedir para o presidente me conceder 30 segundos, porque acredito que o vídeo vai passar do tempo, e encerro a minha manifestação com as palavras da pesquisadora que se debruçou sobre o tema. O mestrado foi aqui em Vitória, na UFES, né, no programa de psicologia, inclusive o doutorado está sendo lá também. A primeira delegacia que eu procurei, obviamente, foi a Delegacia da Mulher, né, que é onde a gente sabe que efetivamente só tem casos de violência conjugal. A delegada, na época, que eu nem me lembro o nome, me disse que aquilo que eu estava fazendo era um desserviço para a sociedade, que eu devia ter vergonha desse meu trabalho e desistir dessa pesquisa, porque toda a luta e as conquistas feministas que a gente tinha alcançado até aqui, eu estava indo contra esse movimento. E disse, inclusive, que eu não voltasse ali nem como cidadã, que eu tinha perdido os meus direitos de mulher. Ok, dali eu fui então buscar a delegacia comum, porque se ela não quis nem me receber como pesquisadora, você imagina qual é a reação de um homem que vai ali denunciar, né? Então provavelmente eu entendi que os homens não buscam esse serviço. Conversei com alguns delegados que riam do trabalho, claro, essa é uma reação normal, já estou acostumada com isso, e eu pedia para eles para deixar um cartaz na recepção das delegacias, informando que eu estava fazendo uma pesquisa, caso eles quisessem conversar, que eu era psicóloga, deixava meu telefone, que eles poderiam entrar em contato. Quando eu voltava lá uma semana depois, o cartaz tinha sido arrancado. Então nem isso eu não conseguia apoio do serviço para fazer. E uma vez eu estava na delegacia, curiosamente chegaram 2 viaturas, desce um homem completamente machucado, com sangue, todo realmente machucado, e uma mulher na outra viatura, ele falando que ele queria registrar, que ele tinha sido violentado, que ela tinha batido nele, que ele tinha ido levar uma caixa de leite para os filhos e ela tinha batido nele. Ela desceu linda do jeito que ela estava, entrou na delegacia para registrar a queixa, 5 policiais ficaram do lado de fora, dizendo que ele não ia entrar. Quer dizer, ele foi ali violentado pelo sistema, que ele não pôde registrar, como qualquer outro cidadão pode entrar ali e abrir um processo e registrar uma queixa. E, além do mais, não se ouviu a história dos dois ali. Isso fere o primeiro artigo da Constituição, que diz que somos todos iguais perante a lei. Se você diz que a mulher, o que ela fala em relação à violência psicológica, vale mais do que a afirmação do homem, porque é uma lei para proteger a mulher, você já está ferindo o princípio da igualdade. O Brasil não tem literatura sobre isso, né? E é incrível não querer enxergar essas coisas e não ter produção teórica sobre isso.
Toda a minha fundamentação nesses anos de pesquisa são literaturas do Canadá, dos Estados Unidos, da Inglaterra, que são países que já trabalham com esse tema há 20, 25 anos. Lá já existem leis que dispõem sobre essa situação? A lei não é tão específica para homem ou para mulher, é uma lei para o ser humano. Ou os serviços, eles são ou focados só para homem ou só para mulher, mas não se desmerece, não se negligencia a possibilidade disso acontecer. Também, deputada Ana, poucas vezes se tem a oportunidade de ouvir os dois lados. E Vossa Excelência pesquisa, questões científicas, mostra aqui. Tem que se dar oportunidade a que essas questões também sejam por aqui levantadas.